Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Aqui a gente cria entretenimento através da arte da cartomancia, essa arte milenar de contação de histórias através de imagens simbólicas que, através da lei da sincronicidade, se conectam com a experiência de quem vem ouvir a leitura. Caso você esteja em busca de leituras terapêuticas particulares ou queira saber mais sobre o nosso treinamento esotérico de tarô, que em breve abrirá de fato as inscrições, é só ir lá no meu site, evamessages.com. Seja muito bem-vinda à nossa leitura de hoje. O oráculo de hoje é o oráculo para o ano do dragão, na verdade, mais especificamente, para o primeiro semestre desse ano do dragão. Para quem não sabe, o ano do dragão, o ano lunar, né, regido pelo dragão de madeira, é o ano orientado não só pela China, né, muito conhecido também como o ano novo chinês, o ano chinês ou o calendário chinês, quando na verdade ele diz de várias culturas lá no Oriente que se orientam aí através de um calendário lunar para reconhecer as energias, as influências principais do nosso mundo, né, ao longo de um período específico. Então, em 2024, temos o ano do dragão, regido pelo dragão de madeira, e aí eu trago hoje uma leitura, porque afinal esse animal é muito caro a mim. Vou falar aqui um pouquinho antes do início da nossa leitura sobre as simbologias do dragão, né? Por que que eu gosto dele, acho que vai ficar claro aí para vocês. E claro, para funcionar também para alguém que também talvez se sinta conectado, conectada com essa vibração animal. Vamos lá então, ó. Mas primeiro eu vou falar de como vai ser a nossa leitura. Hoje são 4 montinhos, tá? E aí você fique à vontade para escolher ler mais de uma leitura, né? Várias vezes aqui no canal eu faço, olha, eu falo, né? Tenta focar em uma leitura só, deixa a intuição fluir para escolher onde, em qual das mensagens estão ali as informações que dizem da sua vida, né? Hoje eu vou fazer o oposto, tá? Vocês podem ler, inclusive, ouvir, inclusive as 4 leituras, sem problema algum. Cada uma delas vai focar num conselho, em previsões para uma das nossas áreas da vida, um dos 4 planos da vida. Para quem estuda tarô aí, ou deseja estudar, sabe bem do que eu tô falando, né? A gente vai trazer aqui conselhos e previsões para como vai ser nesse primeiro semestre a sua vida material, na leitura do elemento terra, conselhos e previsões para sua vida mental, as ideias, o plano do intelecto, aqui na leitura do elemento ar. Na leitura sobre o elemento água, a gente vai falar das previsões e conselhos para o primeiro semestre, relacionados às emoções, aos afetos, aos relacionamentos, ao coração de forma geral. E na última leitura, a gente vai trazer conselhos e previsões das forças draconianas para o elemento fogo, ou seja, para a sua vida espiritual, intuitiva, o contato aí com a sua centelha e também com o fogo do desejo. Não se assuste se vierem também elementos associados e conselhos associados à sexualidade, tá bom? Mas então, por que fazer uma expressão? Escolham pelos elementos, tá bom? Essas cartas aqui são só mesmo para estética do canal, porque vão ser os oráculos que eu vou usar. Eu vou usar hoje esse tarô aqui, que é o tarô do Selvagem Desconhecido. Vou mostrar aqui para vocês, para quem gosta de saber os oráculos que eu uso. Amo esse tarô, amo, na verdade, toda a abordagem esotérica, mística, metafísica dessa artista, Kim Krans. Vamos usar também nas leituras em branco aqui o oráculo Animal Spirit, também dela, gosto muito e inclusive comprei ele pela Carta do Dragão, que é inclusive a que está aqui na capa. E aí, nas leituras então pretas, a gente vai usar o tarô The Wild Unknown, e nas leituras aqui em branco a gente vai usar The Animal Spirit, o espírito animal. Mas no final de cada uma das leituras, ó, já que o dragão está muitíssimo associado ao divino feminino, às deusas na história da humanidade, eu vou tirar um conselho no final com o oráculo da deusa, tá bom? Para ver qual é a deusa e o aspecto da mãe maior, da criatrix, né, da deusa, do divino feminino, como preferirem chamar, qual é o aspecto que vai ajudar a gente a cada uma dessas áreas da vida a trabalhar o que for necessário nesse período. Tá bom?
Mas antes disso, o que é o tal desse dragão, né? Vou trazer aqui para vocês alguns conteúdos esotéricos, né, místicos que eu conheço a respeito do dragão, mas é claro, fiquem à vontade para contribuírem também nos comentários, tá? O que é o dragão para você? Inclusive, a nossa egrégora, nosso coletivo aqui que já está se formando no canal, se quiserem colocar sites, links, conteúdos e artigos a respeito do assunto também nos comentários, eu ficaria muito feliz, tá? Mas claro, só se vocês se sentirem à vontade. E o que é esse dragão, né? Existem várias mitologias que contam de um herói que vence um dragão. E esse dragão, ele é simbólico dos períodos e das culturas matrilineares, né? Ele seria a divina serpente em várias culturas ao redor do mundo, em África, nas Américas e na Europa também, e na Ásia, né? Já que estamos falando aqui da sabedoria oriental do Ano Novo. Há muitos registros de divinos femininos, as deusas sendo representadas como serpentes. Por quê, pessoal? A serpente é esse animal aí, né, que arrasta na terra, ele não tem pés. Então, a conexão com a sagrada mãe natureza, expressa no elemento terra, a fertilidade da terra, está muito associada à serpente, né? Ela seria esse animal aí que conhece, digamos assim, a sabedoria de como vivenciar o mundo material. E aí, vai haver a serpente emplumada, né? Algumas culturas aqui da Mesoamérica. Tem registros também de uma serpente arco-íris, que seria a mãe do mundo em visões de África. E temos mitologias já na transição, né, da serpente para o dragão, lá nos povos babilônicos, a ideia de um guerreiro que mata a serpente que vira dragão. O que seria um dragão, então? A serpente alada. E o que é uma serpente alada? Simbolicamente, até onde eu sei, ela está relacionada à ideia mística, pessoal, do despertar da Kundalini, ou Kundalini. Esse é um mistério de sabedoria hindu, né? De forma alguma vou tentar me aprofundar num assunto tão grande e bonito em tão poucos minutos, mas aqui a gente está falando da experiência de despertar o nosso fogo vital, a energia, né, serpentina que mora na base da coluna, e essa Kundalini seria essa serpente simbólica, ou seja, o despertar da nossa vontade, passando por cada um dos nossos chakras ali localizados próximos à coluna espinhal, ou seja, se imbuindo, né, das cores de cada um dos nossos centros de energia, dos nossos chakras. Cada um deles simboliza uma forma específica de lidar com o mundo, né? Chakra sacro, sexualidade, plexo solar, as relações do ego com o mundo, o chakra cardíaco, a nossa relação com a alma e com o coração, enfim. A serpente simbólica Kundalini subiria ao longo dos chakras, dentro dessa mitologia, dessa simbologia esotérica, e ao fazer isso em nós, através das nossas experiências na vida, da forma como a gente escolhe, ora vai para um lado, ora vai para o outro, a gente vai ganhando, essa serpente, né, vai ganhando asas, ela vai se tornando o dragão. Quem é o dragão, então, dessa perspectiva? Ele seria esse animal mitológico que é o chefe, a consciência que guia, que orienta e domina os 4 elementos. Então, o dragão seria tipo uma espécie de 5º elemento, né? O elemento da consciência que se torna, ao longo das experiências pela vida, ou muitas vidas, capaz de escolher da melhor forma em benefício da harmonia da Anima Mundi, a harmonia na Mãe Terra e da Mãe Terra. Então, um ser guiado pelos dragões, né, ou um ser que se torna um dragão, nessa perspectiva, seria alguém que se torna soberano, soberana sobre os próprios aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais. E ainda tem esse quê de ser um animal da terra, né, o feminino, a Mãe Terra, subindo de encontro ao Pai Céu, ao Pai Luz da Consciência, e o sagrado casamento
o casamento alquímico entre essas nossas polaridades em equilíbrio, se torna possível. O Pai Céu, o Deus que todos nós e todas nós conhecemos aqui no Ocidente, se encontraria então com a Mãe Terra quando ela se permite deixar de ser serpente. Aí nós vamos lá nos mitos de Eva e a maçã, a serpente que está muito focada na terra, né, no plano material, aquele nosso lado mais materialista. Sabe a ideia da serpente como aquele ser traiçoeiro, né, que vai fazer tudo para ter benefício próprio? Essa seria a serpente que ainda não encontrou suas asas, não subiu pela Kundalini, como a Kundalini, pelos chakras e não se tornou esse dragão alado. Esse dragão alado, então, para fechar, seria essa perspectiva, pessoal, do sagrado feminino mais elevado, a evolução mesmo, né, do nosso feminino em prol de uma consciência e da expansão da consciência de que bom mesmo não é fazer o bem só para mim na traiçoeiragem, mas ser um pedacinho que contribui para a harmonia do cosmos, do todo, da grande mãe e do grande pai em equilíbrio dentro de nós. É um tema super extenso, isso aqui é só um gostinho. Eu gostaria muito de estimular aqui com essa minha introdução a curiosidade de vocês, para que vocês mesmos, passem a investigar e saber um pouco mais sobre a presença do dragão na história da humanidade, nas mitologias, nos misticismos, nos caminhos doutrinários e religiosos. Vale lembrar, por último, né, eu acho que aqui no Ocidente e no Brasil especialmente, o dragão é muito reconhecido na sua luta contra São Jorge guerreiro, né? Uma repeteco aí, uma reprodução em nosso tempo, lá do grande herói Gilgamesh, né, que matou Tiamat, a deusa dragão. E aqui, é claro, a gente está vendo não o encontro, infelizmente, entre divino masculino, né, esse herói, esse Gilgamesh, esse Ogum, esse São Jorge. Infelizmente, a gente vê nessas mitologias a disputa dele com o divino feminino em lugar da comunhão. Mas há quem diga que nessa disputa aí há versões da história que dizem que o que aconteceu não foi a morte do dragão, mas a sua subjugação e orientação através de um princípio da consciência humano, né? Por isso que é um homem, um ser humano, e aí independente de ser homem ou mulher, um ser humano, uma consciência humana que domina o dragão. Bom, poderia ficar horas aqui falando disso com vocês. Quem for participar lá do treinamento esotérico de tarô, com certeza a gente vai se aprofundar nesses temas. Mas agora vamos lá, que eu sei que vocês estão aqui para leitura, né? Então, vamos pedir aqui a concentração. Na verdade, vamos nos concentrar para a gente pedir a proximidade das consciências mais elevadas, vivas e divinas, associadas ao sagrado dragão, tá bom? E também, é claro, vamos convidar o Pai Céu para fazer uma comunhão aqui com essa Mãe Terra em equilíbrio, em plenos poderes sobre os 4 elementos que o dragão pode representar. Tá bom? Espero com esse tempo todo que você já tenha serenado aí, buscado o lugar mais silencioso e tranquilo que for possível, para a gente partir para as nossas leituras. Se você quer conselhos para sua vida material e financeira, vai para a leitura 1, a leitura da Terra. Se quer conselhos para orientar seus pensamentos, suas ideias, sua forma de pensar mesmo, é o elemento ar, é essa mensagem que você deve ouvir. Agora, se tua intuição te chama para ouvir conselhos sobre o coração, os afetos, os relacionamentos, vá para a leitura da água. E por último, vá para a leitura do fogo. Se você quer conselhos para se inspirar, para entrar em contato com a sua centelha, com a sua intuição e espiritualidade, vai lá para a leitura do fogo. E sexualidade também, tá bom? A gente se vê nas leituras. Até daqui a pouquinho. Olá, você que escolheu hoje a leitura sobre o elemento terra. Vamos perceber, vamos saber quais são os conselhos para lidar nesse primeiro semestre do ano do dragão com a energia material, com a vida material, com o corpo físico, tudo que é representado pelo elemento terra aqui no esoterismo, tá bom? Vamos lá, a gente vai usar para isso o nosso tarô, o tarô The Wild Unknown, tarô do selvagem desconhecido. Opa. Vamos ver. Conselhos, então, das forças draconianas. Conselhos dos dragões simbólicos, esotéricos, místicos, quem sabe.
para a nossa vida material, finanças, corpo físico, saúde física, nesse primeiro semestre do ano do dragão de madeira. Vamos lá, então. Vamos ver o que vem de conselho para a vida material, corpo, elemento terra na mesa. Ok. Uau, temos o 10 de espadas. Já começamos com finalizações, né? Já vem aqui um conselho bem claro. Finalize pendências, tá? Use desse primeiro semestre, e aí isso conversa um pouquinho lá com as previsões que eu já fiz para o ano, né? Quem não viu ou quiser voltar, tem uma leitura aí, uma das últimas, que foi para o início do ano mesmo, o ano de 2024. O primeiro semestre tende a ser um pouquinho mais tranquilo, né? Pelo menos o pessoal da astrologia diz, porque tem aspectos bacanas de Vênus. O segundo semestre tende a ser um pouquinho mais complicado por causa de alguns aspectos que Saturno vai fazer. E o que isso tem a ver com a gente aqui agora? É melhor usar esse primeiro semestre para finalizar o que você já sabe que não está dando dinheiro, ou o que você já sabe que não está te fazendo bem para sua saúde física, né? O 10 de espadas é uma finalização. A gente já começa aqui, começa com um fim. E olha só, exatamente o fim do quê? Vamos dar fim nos vícios, né? O diabo, essa força tentadora, né? O diabo, ele não como é que fala? Ele não obriga a gente a fazer nada errado, né? Ele oferece a oportunidade. Quem escolhe ou não fazer o errado é você. E aí o errado aqui eu tô chamando dos aspectos que não são criativos e criadores, né? Aqueles que levam a gente à destrutividade ou à autodestrutividade. Seja na forma de vícios, né? Tô vendo aqui, pessoas que vão precisar finalizar, um conselho bacana, finalizar aspectos viciosos relacionados a compras, consumismo, gasto excessivo de dinheiro, desgastes do corpo físico através de vícios, né, em alimentos, em substâncias ou em posturas, né, posturas viciosas relacionadas ao plano material. Primeiro conselho aqui busca finalizar isso aí. Exatamente, olha que bonito, para poder refazer-se, né? Porque tem gente aí que tá com força criativa para iniciar um novo caminho profissional, uma nova forma de ganhar dinheiro, uma nova relação com o corpo, porém essa força criativa está bloqueada, tá vendo? Ela está sendo bloqueada, está sob os pés aqui do diabo, ou seja, vícios e comportamentos que já tinham que ter terminado faz tempo, estão te impedindo, tendem a estar te impedindo de se conectar com uma força criativa nova, o As de Paus, uma nova ideia que nasce, sabe? Primeiro faz a faxina das formas de se relacionar com o plano material e com o corpo físico, e naturalmente você já parte após essa faxina para a chegada de uma ideia, para a chegada de algo que te inspira. Pode ser um trabalho novo, ou uma nova ideia de empreendedorismo, ou, né, para quem é dono de negócios aí, novas ideias e mais criativas que dão um novo start, uma renovada na sua marca, na sua empresa, ou na sua forma de trabalho autônomo também, né? Vamos ver aqui. A rainha de paus. Apegos, né, minhas queridas, meus queridos? O que impede a gente de finalizar com os vícios? Apego, né? Ou aqui eu vejo de certa forma, porque percebam que essa rainha de paus, ela é muito inspirada, né? Por isso eu percebo mesmo que vocês que estão aqui são pessoas que tendem sim já naturalmente a uma criatividade grande, especialmente você que tem aspectos importantes no mapa astral dos signos de Áries, Leão e Sagitário, signos de fogo, né? Vejo vocês aqui como pessoas extremamente criativas, porém, essa criatividade está sendo guardadinha por medo, né? Medo dos ovos quebrarem, medo de colocar uma ideia nova no mundo, né? Um ovo como um símbolo aqui do potencial. Então, uma ideia que tem muito potencial, ao invés de dar espaço para ela no mundo, dar o primeiro passo, vejo gente se guardando por medo mesmo. E aí, os vícios entram como formas de você tentar lidar com esses bloqueios causados pelo medo, chakra raiz bloqueado aqui muito forte, porém é um jeito meio torto, né?
Tô vendo aqui, por exemplo, quando a gente, ou quando vocês também, né? Eu sei que tem bloqueios também nesse sentido, mas sabe quando você usa de um vício, né? Vou tomar uma bebidinha antes de ir para palestra, para expor o meu produto, né? E aí isso vai virando uma constante. Ou então qualquer tipo de muleta viciosa que, na verdade, pode estar embotando, guardando ainda mais a sua criatividade. E ela existe, tá? Se você começou essa leitura, Elisa, mas eu não sou criativa, né? Não sei de onde viria isso. Tem um chamado aqui para você reconhecer que provavelmente a sua capacidade de ter ideias e de ter vitalidade, porque o fogo também é aquele fogo que dá vitalidade, né? Pra gente levantar todo dia, fazer o que a gente quer fazer. Por isso é que é tão difícil fazer o que a gente não quer fazer, né? Você tem que agir à revelia do fogo do desejo. O fogo do desejo anima, ele é criativo e criador. Ele mora aí dentro de você, tá? Só tá escondidinho por medos, provavelmente medos de se arriscar. Aqui tem uma sugestão forte para você que veio para a leitura de terra, com certeza dá uma olhadinha na leitura de fogo, tá bom? 2 cartas já desse elemento bem fortes. Temos o 9 de copas, a completude e a plenitude. Bom, acho melhor eu colocar a próxima, que eu acho que vai ficar mais claro. Que maravilha, libertação! Previsões aqui de libertação e abertura de caminhos, tá? Na área, e leveza maior na área financeira, ganhos chegando, mas apenas quando você se coloca no mundo, quando você se permite brilhar, se permite arriscar e bota um pouco mais de domínio aí sobre os vícios, de preferência finalizar os vícios que forem possível ser finalizados. Mas só de você colocar um pouquinho mais de compreensão e autodomínio, né, nesses comportamentos ou atitudes, né, substâncias, posturas que você usa para tentar tamponar esse medo, esconder esse medo, quanto mais você fizer isso, mais você vai se abrir para a expressão do seu maior potencial aí no mundo. E esse potencial muito seu, tá, é que vai te levar a ganhos financeiros. Eu vejo aqui pessoas cujos ganhos financeiros estão muito relacionados a você mesma, a você mesmo, né? Não é uma coisa que dependa muito do outro, ou de um chefe, ou de uma empresa, ou de... Tem muita energia de autônomo. Mesmo que você trabalhe aí para alguma empresa, parece que a sua imagem, né? O 9 de copas é a nossa imagem perante o mundo, a imagem de alguém que tem domínio de si, né? Eu vejo que você pode ser alguém que tem muito essa qualidade, ou então gostaria muito de desenvolvê-la, mas se emperra aí, tem problemas nesse expressar-se, né? E é interessante, porque aqui o conselho dessa energia draconiana tem a ver com, olha, quanto mais você se colocar suas ideias, né, para se expandirem, para serem ouvidas pelo mundo, pelas pessoas ao redor, mais você vai sentir que vai ficando mais leve fazer isso. Então apenas dê o primeiro passo, né? Ninguém tá falando aqui para você do nada, sei lá, se desvencilhar aí do seu vício numa alimentação docinha e gostosinha, começar do nada a ser super fitness e se apresentar e não ter medo de mostrar suas ideias. A gente tá falando aqui do primeiro passo, tá bom? Só de dar o primeiro passo, ó, só dessa borboleta começar a sair da escuridão, ela já começa a perceber-se num outro lugar. E muito bonito, né? Essa leitura aqui está se comunicando muito com a introdução que eu fiz. Se você pulou, vai lá dar uma olhadinha, porque eu falei da serpente, do chakra raiz, né? Do medo, que vai aos poucos se tornando ação no mundo, segurança em estar no mundo. E aí, quando a gente vai subindo, essa serpente ganha asas. A gente vai se transformando num belo dragão simbólico, né? Domínio dos vícios, domínio dos comportamentos que você tem e que você desenvolveu para se proteger da opinião pública, por medo da opinião das pessoas, são o grande bloqueio aqui ao sucesso financeiro no primeiro semestre. Ao mesmo tempo em que abre-se um grande portal, você vai estar com muito potencial para se conhecer melhor nesse sentido, para traçar suas próprias estratégias e para se libertar de vez. Vícios em pensamentos de escassez ou comportamentos de escassez e que geram escassez estão com um enorme potencial para serem superados, tá bom?
Mas vai exigir muito de você, ó. O 9 é uma carta muito do indivíduo, né? Você vai precisar ficar mais receptivo aos seus dons e talentos. Receptivo, ó, aos chakras superiores. Aqui tem tons de roxo, de azul, que são os chakras mais relacionados à consciência, né? A nossa relação com o plano do pensamento e da consciência espiritual. Diferente dos chakras inferiores, que estão mais ligados às emoções, né? Muito mundanas, e a relação aqui com a sobrevivência no plano material. Eu vejo você subindo no primeiro semestre, um chamado aí para que você suba a escada de Jacó ou suba, né, a Kundalini através de um aumento da consciência sobre seus vícios e virtudes e um uso mais com seu domínio, né, dessas faculdades. E olha que legal, temos aqui a carta das escolhas, né, os amantes. Interessante, porque essa carta aqui a gente está falando exatamente de escolhas, né? Nossas escolhas vão dizer para onde iremos. Então, vejo você com mais... em comportamentos que você era mais irracional, né? Que você agia muito pelo medo, eu ouvia que até aquela coisa da luta ou fuga, né? Ficava cego de ira, ou cego de tristeza, cega, e perdia isso, a capacidade de pensar de forma lógica, objetiva, organizada, né? Para ganhar financeiramente ou para ter uma relação melhor com o seu corpo. Vejo você se conscientizando cada vez mais que toda parceria que a gente estabelece no mundo é da ordem da escolha, né? Quando a gente está muito inconsciente do que é bom para nós, fatalmente a gente escolhe péssimas companhias. E o oposto também é verdade. Então vejo você, inclusive, melhorando a qualidade das suas relações, dos seus relacionamentos. Ó, muitas cartas de paus mesmo, então aqui um grande chamado para depois dessa leitura você ir lá ouvir a leitura do elemento fogo, e também duas aqui relacionadas à água, né? Então, duas não, uma só, mas é porque eu vi os tons aqui também mais azuis. Então, caso você queira, dá uma olhadinha lá na leitura da água, das emoções. Podem haver mais esclarecimentos sobre o que nas suas emoções te impede de, olha que lindo o fundo do deck, brilhar. Meu querido, minha querida, é hora de brilhar, viu? O fundo do deck diz que você anda se escondendo dons e talentos que seriam ótimos financeiramente, tá? Que seriam muito... tô vendo gente que tem produtos aí, né? Ou posturas profissionais, conhecimentos que qualquer empresa gostaria de ter ou que seriam muito bem recebidos por clientes, por possíveis compradores aí de um produto, caso você seja autônomo. Ou tenha a sua empresa, né? Então, não esconda não, tá? Tem potenciais, dons e talentos que existem, estão guardadinhos, escondidinhos pelo medo, e agora chegou a hora de usar toda a potência do dragão de madeira, né? A sua soberania, o dragão é um animal da realeza, que diz também da gente superando dificuldades, tal qual um herói, uma heroína dessas jornadas. Então, um chamado aí é para você realmente se imbuir dessa energia que está disponível e caminhar junto em prol da sua libertação. A grande chance, se você fizer esse caminhozinho aqui que está sendo mostrado, a grande chance de finalizar o primeiro semestre com liberdade financeira. Tô vendo até nômades digitais, né? Pessoas que alçam voos aí, vão morar em outros lugares ou passam a fazer negócios com outros lugares, passam em concursos. Quem tá aí querendo passar num concurso, mas tem muitos medos de não passar, cuidado, tenha domínio dos vícios, tenha domínio da procrastinação, que é também um vício no adiamento, né? Todos esses vícios aí, em substâncias ou simbólicos, mentais, emocionais, precisam ser observados com critério. Tá? E aí sim, escolha melhor, escolha com cada vez mais consciência, se possível pratique meditação, e aí você vai ser capaz sim de uma liberação que, ó, tem muito potencial para sucesso, tá? Para brilhar aí no cenário profissional e, claro, para melhorar a sua saúde na relação com o seu corpo físico. Ok? Essa era a mensagem, vamos ver aqui. Para finalizar, qual é a face da grande deusa, da criatrix, né, do divino feminino, que está aqui se colocando para te ajudar nesse momento, nesse período. Vamos ver quem vem. Acho que depois eu vou fazer assim, lá na parte comunidade aqui do canal, eu vou tirar uma foto do texto que está acompanhando e da prática de meditação que está acompanhando a deusa que sair, tá bom? Vou fazer isso para as 4 leituras, e aí fica lá na parte comunidade do canal do YouTube,
uma opção de prática meditativa e um aprofundamento no significado dessa deusa para você. Vamos lá, quem vem? Essa aqui. Sofia, que linda! Sofia, um divino feminino do esoterismo cristão, viu? Está associado ao aspecto feminino sagrado, muito próximo à Mãe Maria. Sofia rege a sabedoria. Ela é sua grande parceira para que você, com sabedoria, faça melhores escolhas profissionais e da saúde física ao longo desse primeiro semestre, tá bom? Essa era a mensagem, espero que tenha ajudado você. Se sim, se não e como, deixa nos comentários, eu adoro essa interação. E vamos lá para a próxima leitura. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu a leitura 2, uma leitura sobre a mente, o elemento ar, aqui inspirada pela simbologia, pelas consciências associadas ao dragão. Esse animal mitológico de que eu falei um pouquinho lá na introdução. Se você pulou a introdução, hoje ela é bem importante. Eu diria para você ir lá dar uma olhada. Mas vamos lá, previsões e conselhos para o nosso primeiro semestre do ano do Dragão de Madeira, sobre a nossa vida mental, sobre as nossas ideias, a forma como a gente pensa o mundo e a linguagem também. Acho que eu esqueci de falar disso lá na introdução, mas o elemento ar, ele também rege a nossa comunicação, né? A linguagem. Afinal, ela é resultado aí da forma como a gente organiza as ideias, o plano mental, né? A forma como a gente usa a linguagem. Então vamos lá, aqui eu tô com o oráculo Animal Spirit. Vamos ver quais são os conselhos da Mãe Dragão, das grandes, da consciência draconiana em equilíbrio. Conselhos para o nosso plano mental, para nossa mente, para comunicação. Vamos ver o que vem. Opa, já tem uma carta que virou, então vamos parar. Vamos começar por elas. Olha só. Olha quem já veio. Uau, gente! Temos a cobra e a serpente marinha. Vamos por partes. Temos a cobra, olha só, ela se fecha num Ouroboros, né? Aqui dentro ela está guardando um infinito de possibilidades. Você que está aqui ouvindo essa mensagem tende a ser alguém com muitas ideias na cabeça, viu? Com dificuldade talvez para expressá-las, né? Alguma timidez, talvez timidez para falar em público, ou medos, né? Tudo isso representado aqui por esse preto aqui ao redor, o medo do outro, do desconhecido, né? Da sombra, o que vão pensar se eu falar tal coisa, se eu mostrar que penso desse jeito, né? Minhas ideias são muito, me veio aqui muita energia do signo de Aquário, né? Ideias muito inovadoras. Vejo aqui pessoas que podem penar um pouquinho porque pensam muito diferente das pessoas ao redor, são mais progressistas, ou então gostariam de desenvolver um pensamento mais livre, mais progressista, mas tem medo aí do que os outros possam pensar, medo de perder seu lugar num grupo ou numa família que é mais tradicional, ou numa relação, né? Na relação com alguém. Vejo pessoas que, apesar de uma enorme criatividade mental, estão com dificuldade em se expressar dessa forma para outras pessoas. Porém, estou vendo também, o fim desse ciclo, né? Tudo que começa tem um final, a cobra morde o rabo, então tem um fim de ciclo aí relacionado a essa dificuldade. Vamos ver. E olha que lindo, mais um Ouroboros. Olha, isso aqui, gente, Ouroboros sobre Ouroboros, né? Ouroboros é o nome desse símbolo da cobra ou dragão, ou serpente, que engole o próprio rabo. Ou seja, um final é também um início, né? Nada termina de fato. O que acontece são transformações ao longo do caminho da gente, da vida da gente. Né? Ainda tem um olho grande aqui, eu vejo você, olha que diferença, você tomando consciência da enorme sabedoria ou criatividade ou visão inovadora que você tem aí dentro, ou o potencial que você tem para isso e que estava guardadinho. E é interessante porque a transição aqui do negro para o azul claro, né? O azul claro rege o chakra laríngeo, exatamente o chakra da comunicação, o chakra da garganta. Então vejo você, tem até uns tons de azul mais profundo aqui, né? Misturadinhos, ó. Então, chakra frontal, a sua visão, o seu pensamento, a sua inteligência, sendo mais capaz de fluir pela sua comunicação, viu? Então,
e mais ordenados pelo olho da consciência. Tem um chamado aqui, ó. Primeiro, a previsão, né? A previsão diz que você vai ser mais capaz de se comunicar através dessas ideias que você traz aí dentro da sua mente, tá? Você vai encontrar, enfim, uma forma de se fazer entender, de se comunicar até com quem pensa muito diferente de você. De forma harmônica, porém, impondo seus limites, né? Mostrando que, ó, eu penso assim e isso também precisa ser respeitado, assim como eu respeito o pensamento e a forma de entender o mundo do outro. Porém, fica também um conselho, tá? Você vai ser mais capaz de fazer isso se você estudar mais. Ler mais livros ou ver mais vídeos, aí escolha aí, eu não sou tradicionalista nesse sentido, apesar de ser uma leitora voraz, adoro livros até hoje, né? Sou velha nesse sentido. Mas é claro que hoje em dia existem outras formas de aprender, né? Videoaulas, audiobooks, inclusive. O fato é que tem um chamado aqui para você vai conseguir facilitar esse movimento daqui para cá, de ganho, né, de capacidade de se expressar através de um pensamento mais organizado, mais domínio do seu pensamento, mais inteligência mesmo, né, mais capacidade de conectar ideias e de se fazer entender, se você abrir espaço ou para fazer um curso, ou para ler mais, para se aprofundar em algum tipo de conhecimento aí, claro, que seja do seu interesse. Especialmente, já que a gente está aqui numa leitura do ar, da linguagem, e veio muito clara essa relação o eu, o interno com o externo, né, o eu e o outro, eu diria para você se aprofundar, inclusive, em estudos sobre comunicação. Né? Tem um livro fantástico, que é fruto de uma abordagem aí chamada comunicação não violenta, né, que ensina para nós uma forma de comunicar aquilo que a gente pensa, sente, porém de um jeito que não seja agressivo, mas que também se coloque, né, seja bem marcado aí. Então, é uma ótima técnica para ser aprendida, principalmente para mediar conflitos. Talvez você, ó, essa coisa da marca da cobra aqui, ó, talvez você seja chamado para mediar, não só na sua relação, na sua vida, né, na sua relação com outras pessoas, mas também ser medianeiro, medianeira na comunicação entre outras duas pessoas, né? Então, aquela pessoa que vai mediar um conflito ou vai ter potencial para fazer isso com maior capacidade, né, conhecimento. Então eu diria para você estudar de forma geral, filtre aí com base nos seus interesses, né, no que você acha que você precisa estudar para ganhar mais ordenação na sua mente, mais conhecimento sobre que assunto, né, seria esse, e também uma orientação geral para estudar mais sobre comunicação interpessoal. Pessoas se relacionando, aprender um pouco mais do ponto de vista da teoria, do ponto de vista mental, como fazer uma boa comunicação com o mundo. Olha, isso passa, claro, por ter uma visão de águia, o elemento ar aqui, né? A águia é aquele ser que voa muito alto, se não me engano é o que voa mais alto, se não um dos, né, animais que voa mais alto aí da natureza, e está relacionado a essa visão em perspectiva, né? Olha só, parece que esse círculozinho representa esse aqui visto lá do alto, lá de longe. Então, sabe aqueles conflitos, aquelas visões, aquelas ideias, quando você pensa de um jeito, outra pessoa pensa de outro, né? Até em nível de relacionamento amoroso aqui, e aí às vezes você tá tão envolvida nesse conflito, pode ser conflitos em família também, que você não consegue não tomar partido, ou você não consegue ter uma visão clara, né? Me mostraram aqui aqueles quadros pintados do Monet, né? Acho que é o Monet mesmo, ou Manet, gente, eu sei que existem os dois, eu confundo um pouco, mas eu sei que esse pintor, ele, de perto, as telas dele são umas pinceladas espalhadas, borradas, você não vê nada, é só um montoeiro de cores diferentes, porém se você vai se afastando dos quadros, você consegue ver uma paisagem, você consegue ver o desenho ali que ele pretendia. Então aqui é a ideia do falcão, né, da águia, perdão. A ideia de você ver de um ponto de vista mais amplo, mais distante a situação e assim dar conta de lidar melhor e de se expressar melhor nos conflitos e nas relações de forma geral. Né? O estudo faz muito isso por nós, na verdade. Se eu tô lá num conflito com minha mãe, com meu pai, né, com um amigo, com um parceiro, uma parceira, e eu tô lá envolvida no problema, ir estudar num livro sobre discussões, sobre relacionamento, sobre comunicação não violenta, equivale a me distanciar. Eu me distanciei por um momento da briga com meu fulano, com minha fulana, e fui lá buscar uma visão externa, uma visão mais ampla, de fora, para me ajudar
a lidar ali com aquele contexto. Tá? Pode até ser uma pessoa que você busque. Tem um conselho aqui, se tiver muito difícil a comunicação com alguém, você pode chamar alguém, uma outra pessoa para mediar. Um terapeuta, uma terapeuta de casais, um professor ou uma professora que vai te ensinar, né, esses conteúdos novos. Um amigo, uma amiga, né, que te ajude a ter uma visão distante. Acho que pode ser bem legal aí contar com a visão de pessoas, claro, não qualquer pessoa, né? Pessoas que te queiram bem, que você sabe que te querem bem, para te ajudar aí a lidar com esse cenário. Temos a hiena, ok, a gente vai falar disso. Aqui temos os motivos pelos quais você andou tendo dificuldade aí para se expressar. Ou até para validar seus próprios pensamentos, aceitar que você pode ser talvez muito inovadora, muito à frente do seu tempo ou à frente aí das pessoas da sua relação, né? Por falar em relação, temos a aranha tecendo a sua teia, network, sua teia de relacionamentos. Inclusive, essa melhora na comunicação, olha só, tem grande potencial para te ajudar a melhorar seu trabalho, ganhos financeiros, estabelecer uma rede maior de conhecidos. É hora de expandir seu círculo, é isso que eu estou ouvindo, né? Expanda o seu círculo, busque pessoas que pensem parecido com você, mas também diferente, né? E busque aprender cada vez mais nesse primeiro semestre a dialogar com quem pensa diferente. O exercício disso vai ser bem legal. Temos o cordeiro, muito bom. Por último, uau, profundas mudanças, isso é muito bacana. Vocês estão vendo aqui? Inclusive aqui fica um chamado para, se você sentir vontade, você dá uma olhadinha na leitura. No fundo temos o crocodilo. Dá uma olhadinha na leitura do elemento terra depois daqui, tá bom? Pode ter coisas bacanas lá para você. Porque lá eu falei sobre a subida da Kundalini, ou Kundalini, na introdução também um pouco. E aqui a gente vê exatamente esse movimento, olha só, o despertar, né, na arraia dos seus centros de força. A arraia me lembra muito também a ancestralidade, tá bom? Especialmente aqui me lembraram o filme da Moana, da Disney. A avó dela, né, um ser muito sábio, uma anciã muito sábia, um divino feminino, né? Inclusive esse desenho da Disney é muito bacana, porque ele traz elementos do redespertar do divino feminino. Talvez seja bem legal para você vê-lo, tá? Se você ainda não viu, vê esse desenho lá, Moana. E aqui a gente tem a arraia e o despertar de uma sabedoria nova. Talvez tenha um comportamento aí seu de libertação nesse momento de padrões ancestrais, sabe? Ou melhor conhecimento da sua ancestralidade. Talvez aquilo que você vai estudar aqui tenha a ver com estudar o seu passado, estudar a sua linhagem, observar, lançar um olhar observador. Olha o olho de novo, né? O crocodilo aqui no fundo do deck, ele está olhando à espreita, observando. Tem um chamado aqui para você conhecer um pouco mais sobre as suas ancestrais. Especialmente, vejo pessoas que podem ter muita dificuldade em expor o que pensam, né? Falar exatamente o que pensam, porque foram criadas por mulheres submissas, ou mulheres, os dois opostos aqui, ou mulheres muito submissas, né? Que nunca falavam o que pensavam, guardavam para si e acreditavam que assim que tem que ser mesmo o comportamento feminino adequado, e o oposto também, sabe? Mulheres que podem ter pecado por um excesso de um feminismo em desequilíbrio, né? Então aqui agora também vou falar o que eu quiser e sem filtro, né? E vindo de uma ancestralidade como essa, se você teve, por exemplo, uma mãe, uma figura feminina, ou um pai muito yin, né? Uma figura masculina com elementos muito femininos na postura, se você teve alguém assim que era muito explosivo, falava o que pensa, se impunha o tempo todo, pode ser que isso tenha inspirado em você a vontade, né, para negar essa postura, para não ser como esse pai, como essa mãe, a timidez, né, o recolhimento. E talvez você tenha entendido como essa coisa de falar tudo que a gente pensa não é legal, né? E eu acho que você tá certa por um lado, né? O importante mesmo é o equilíbrio. Tem a hora de falar e tem a hora de escutar, né? Tem a hora de se expressar e tem a hora de ficar no seu cantinho. Tudo isso que eu falei, ó, dessa ancestralidade, também está relacionado à hiena, né? Tô vendo você curando a ancestralidade, esses padrões negativos e formas de pensar que já não te servem mais, e formas de se expressar também, de se comunicar, não só de pensar, porque a hiena,
ela é interessante porque ela tem uma comunicação que me falam aqui de alguém que ri de si mesmo, que é sarcástico, que é maldoso, maldosa consigo mesmo. Sabe aquelas pessoas que, para quebrar o gelo, né, numa situação social, elas denigrem a si mesmas, falam mal, perdão pela palavra, acho que denegrir não é mais uma palavra muito boa para ser usada, mas é alguém que fala mal de si, né, é sarcástico consigo mesmo, né, até com uma forma de riso, mas é um riso desesperado. Sempre que eu vejo risos assim, eu vejo no fundo, uma pessoa pedindo ajuda, sabe? Ah, eu sou horrível mesmo. E aí vai lá e faz uma piadinha contra si, né? Dá um relevo excessivo às próprias falhas, debilidades, como se isso fosse motivo de riso e sarcasmo, né? Muitas vezes eu vejo nessas pessoas um pedido desesperado mesmo para que elas sejam acolhidas e tenham sua forma de pensar e se expressar validadas, na verdade. Então, caso você se identifique com essa postura ou identifique alguém das suas relações com essa postura, saiba que aqui tem um chamado para que você ajude, né? Para que você, se for você, essa pessoa, você se liberte disso através de conteúdos, estudos também sobre desenvolvimento pessoal podem ser muito úteis. Sobre uma relação sadia com o nosso ambiente e com as pessoas que nos criaram. E veja especialmente, principalmente aqui, estudo. Sabe, entrar em contato com esses conteúdos através de estudo. Aliás, vendo esse cordeiro aqui, né, e a própria hiena, queria convidar vocês para um livro que eu vira e mexe recomendo para as minhas clientes, para os meus clientes de leituras particulares, quando percebo um padrão semelhante ao que eu estou vendo aqui. Eu recomendo um livro que se chama Síndrome da Boazinha. Me foi recomendado num grupo de bruxas incríveis e fez uma verdadeira transformação na minha forma de pensar. Então, fica aí o convite, tá? É um estudo, uma psicóloga que fez uma leitura bem bacana dessa forma de feminino, mesmo que você seja homem, tá? Pode ser síndrome do bonzinho também. E aquelas pessoas que guardam muito do que são e pensam de verdade, ou têm muita dificuldade em expressar isso, ou exatamente porque querem passar uma imagem bacana para a rede, né, para as pessoas ao redor aí, querem passar uma imagem de inofensiva, inofensivo, de docinho, de docinha, né, esconder a ferocidade. E olha lá, isso é uma ilusão. A carta da Dragonfly, olha o dragão aqui de novo. A libélula dizendo que você aqui passou ou passa muito tempo, e nesses 6 meses você tem oportunidade de mudar isso, iludindo as pessoas, demonstrando lobo em pele de cordeiro, né? Você, na verdade, é muito sagaz, muito inteligente, saca coisas antes de todo mundo, né? Que é o crocodilo aqui, porém fica guardando todo esse potencial para parecer inofensivo para as pessoas ao redor, num relacionamento amoroso. Isso aqui diz de alguém que tá numa relação de certa forma abusiva, fique atento, observe os sinais, tá? Alguém que abre mão da própria forma de pensar só para não gerar conflito. E aí, o chamado para esse primeiro semestre, então, conselho, né, é que você se desenvolva, saia desse lugar, se expresse cada vez mais. Essa é a previsão também, você vai ter mais oportunidades. Tô vendo você saindo aqui para a rede, para a teia, talvez até de falar na internet, ou falar para muitas pessoas em palestras, grupos sociais diversos, com essas cores do arco-íris aqui. Só que para que funcione, para que você realmente galgue um novo lugar, uma oitava acima aí nas suas habilidades de comunicação e de expressão e de pensamento, a qualidade dos seus pensamentos, especialmente no que se refere a quando você pensa em si mesmo, nos seus, né, dons e talentos, melhorar essa autoestima aí, pensamentos que sejam bacanas para com você mesma, para com você mesmo, especialmente através da interação com pessoas novas, conteúdos novos, estudos novos. Isso está muito aberto e vai ser muito benéfico para esse primeiro semestre, tá? Do ano do dragão. Para finalizar, vamos ver aqui qual é a deusa, a face da criatrix, do divino feminino, que está pronto para te ajudar. Que está pronta. Nossa Senhora. Qual é a face que está pronta para te ajudar a lidar da melhor forma e abrir de verdade caminhos para uma comunicação mais assertiva da sua vontade, do seu ser no mundo, do seu ponto de vista
nas suas relações. Eu vou deixar na aba Comunidades aqui do canal uma foto que eu vou tirar do texto e da meditação associadas a essa deusa e que estão lá no livrinho que acompanha o oráculo, tá? Assim você vai ter uma prática. Uau! E uma reflexão maior sobre quem é a deusa. E aqui temos a Amaterasu, a deusa da beleza lá do Japão, lá do Oriente. Eu acho muito interessante porque essa é uma das poucas culturas em que o divino feminino é representado pelo Sol e o divino masculino é representado pela Lua. Isso é importante aqui para essa leitura, tá? É hora de ser protagonista, ó, mulheres aí que silenciam em prol da visão, de deixar valer a visão dos maridos. É hora de você ser o centro, de você brilhar e ser o sol, tá? Honrar sua beleza é também honrar sua forma de pensar, o seu ponto de vista e ter uma linguagem bela que expressa a sua forma de pensar. Tá? É hora de superar definitivamente qualquer tendência Maria vai com as outras, qualquer tendência boazinha, bonzinho demais, através do apoio, da ajuda de Amaterasu, a deusa da beleza do Japão. Vou deixar lá uma meditação e as informações sobre ela na aba Comunidades, tá bom? Essa era a mensagem. Vamos lá para a próxima? Tchau, tchau. Olá, você que chegou aqui para uma leitura do elemento água. Vamos falar de emoções, vamos falar de afetos, vamos falar de compartilhamento e relacionamentos. Hoje eu tenho conselhos da Mãe Dragão, das consciências ou da simbologia draconiana aqui para você, para os primeiros 6 meses desse ano regido pelo dragão de madeira, lá no ano lunar. E aí, se você pulou a introdução, eu te convido a ir lá dar uma olhadinha, porque eu falei um pouco mais sobre isso, o que isso significa, tá bom? Mas vamos lá, vamos aqui com o nosso tarô The Wild Unknown, quais são os conselhos e previsões que eu tenho para o seu primeiro semestre do ano do dragão de madeira. Qual é a melhor forma de lidar com os nossos afetos, com as nossas emoções, com as águas, né, simbólicas em nós, para a melhor realização dos nossos objetivos de vida, propósitos da alma. Filtre do que eu disser aquilo que serve ou não para você. Isso é muito importante em leituras coletivas como essa. Caso você queira uma leitura só para você, uma leitura terapêutica particular, te convido a ir lá agendar no meu site, tá? evamessages.com. Mas vamos de leitura de amores e dores, os nossos afetos. Quais são os conselhos e previsões da Mãe Dragão? Ok. Que legal. Começamos com uma divindade feminina intensa aqui, né? Temos a sacerdotisa, que nesse lindo tarô é representado por essa tigresa. O tigre é um grande animal, um dos maiores felinos, se não o maior felino, né? Ou acho que maior que ele, só o leão, enfim. Que anda solitário, né? Solitária. A gente tá vendo ela aqui, essa tigresa, num ambiente lunar, à noite, junto com a própria magia, uma bola de cristal ou um mundo nas mãos, reflexiva. Uma postura de quem tem domínio sobre os próprios sentimentos, né? Por que na noite, pessoal? A noite, a escuridão, a sombra, representa aquele lado que só a gente vê da gente mesmo, né? E que às vezes nem a gente vê meio entre véus, entre sombras, a tal sombra como inconsciente, né? Da visão lá junguiana, enfim. Querendo ou não, há sempre mistério na noite, né? Há sempre um encontro com as nossas profundezas, com algo que a gente não revela às claras para todo mundo o tempo todo. Né? Intimidade. Então aqui a gente já começa com uma carta que sugere muita intimidade, um contato íntimo com o sagrado, afinal é a sacerdotisa, um contato íntimo com aquilo que é sagrado para você. Vamos ver, agora eu vou por todas as cartas. Temos o eremita, uau! Voltar-se para dentro, primeira coisa. E muito importante, gente, muitos arcanos maiores. Acho que esse primeiro semestre é o semestre das emoções, tá? Temos o pendurado, com esse morcego, animal da noite. Tô vendo muita introspecção aqui na vida emocional para os próximos 6 meses, sabe?
Mesmo que você esteja num relacionamento, talvez ambas as pessoas fiquem mais introspectivas, mais isoladas em si mesmas mesmo, mais conscientes dos próprios sentimentos. Temos os 5 de espadas. Opa! O 6 de paus. Mente, inspiração e desejo. E mais mente, o 3 de espadas. Nossa, eu vejo pessoas que estão pensando muito sobre alguma dor emocional que sofreram ou que podem sofrer aí nos próximos 6 meses. A carta central é o 6 de copas. Nostalgia. Vontade de retorno às raízes, a vida nas raízes, tá vendo? Ó, nessa carta, a vida, né? Onde está tudo acontecendo, não é aqui no mundo exterior, é no mundo interior, dentro da terra. Eu vejo, pessoal, uma postura muito fechada para balanço nos relacionamentos nesses 6 meses, tá? Como conselho mesmo. Talvez você já esteja num relacionamento, e a gente sabe que relacionamentos amorosos e de família também, né? Porque aqui a água são afetos nas relações como um todo. Mas a gente sabe que essas relações elas passam por fases, né? E essa fase, especialmente desses 6 meses, eu vejo pessoas mais voltadas para si mesmas. Especialmente, ó, temos no fundo o Rei de Paus. Bom, tem uma informação clara primeiro aqui. Para você, né, mulher ou pessoa que se interessa afetivamente, sexualmente por homens ou por pessoas yang, caso você tenha passado aí por algum... Eu vejo pessoas que passaram, na verdade, não é nem caso, passaram por alguma desilusão com um homem ou uma figura muito yang que gosta das coisas, gosta de exercer a própria vontade, faz só aquilo que lhe dá vontade. Pode até ser um pouco explosivo, explosiva, né? O rei do fogo, aquela pessoa que se sente bem quando tá conseguindo se expressar e ter os seus desejos atendidos. Acho que essa pessoa pode ter machucado seu coraçãozinho, né? Temos aqui um 3 de espadas, esclarecendo o pendurado. Vejo você se voltando para dentro, tal qual um gato que se recolhe, se esconde para lamber as feridas. Ou essa pessoa te magoou pelo que fez ou pelo que não fez, né? Alguma iniciativa não tomada. Caso seja isso, olha só, saiba que teve um conflito aí. Você aparece como essa corujinha de espadas. Então... Olha, eu sei que não vai ser para todo mundo, tá? Mas tem pessoas aqui que foram muito astutas, foram subestimadas por esse rei de paus. Ele achou que facilmente ia te conquistar ou ia de alguma forma se sobrepor a você, fazer valer a vontade dele, né, na relação. E você se demonstrou ser muito mais esperta, apesar de jovem ou jovial, novinha. Você se mostrou mais esperta do que essa pessoa imaginava. Tem uma espécie de cabo de guerra aqui de vontades, tá? É isso que eu vejo. Você esperando que a outra pessoa tome a iniciativa. Vejo pessoas aqui que disseram definitivamente não, desse jeito não vai dar, desse jeito eu não quero, né? Não quero mais ser essa pessoa mais... É como se fosse uma relação aqui, lá, a roda da fortuna. Isso mudando, né? Um giro de 180 graus numa relação aí com alguém em que a outra pessoa, pode ser você também, né? Como é uma leitura coletiva, por favor, adapte. Mas uma relação entre duas pessoas que uma queria que sempre fosse feita a vontade dele, e aí quando não era... se recolhia o desejo, né, dava ghosting, coisa assim, e uma outra aqui muito astuta, muito sábia, que ficou observando essa postura e falou, quer saber? Mas também numa postura imatura, porque afinal é um pajem, né, então, quer saber? Também não conversa comigo, quer saber? Então agora eu vou marcar o meu lugar. Pode ser que você esteja fazendo uma greve de comunicação, afinal temos espadas aqui, né, de qualquer forma, de forma geral, o conselho aqui é recolha-se para se curar,
tá? Não é hora, é hora de se preparar para a transformação que vai fazer você de novo aparecer no cenário das relações. Então eu vejo aquelas pessoas mesmo, guardando-se, cuidando-se, percebendo aí com um olhar muito sábio para os próprios afetos, entendendo, porque aqui temos espadas, entendendo aqueles momentos em que você optou pela covardia, optou pelo medo de se entregar a um afeto, ou o outro fez isso, né? Reconhecendo, entendendo como é que isso funcionou, entendendo como é que muitas vezes, quando ambos ficam tentando proteger o coraçãozinho, né, tentando não se magoar numa relação, acabam se magoando mais ainda, né? Às vezes, quando a gente quer fazer de tudo por um relacionamento, não só amoroso, né, familiar também, quaisquer relacionamentos em que vocês estejam. Às vezes, tentando fazer tudo pelo relacionamento, a gente acaba afastando o outro, a outra, porque essa outra pessoa precisa dar uma parte também, né? Precisa vir, precisa se mostrar generoso, generosa, para compartilhar afetos, e não só para agir como se só os sentimentos dele ou dela importassem. Né? Então eu vejo você tomando consciência de que a ruptura teve a ver com todo mundo tentando proteger o próprio coraçãozinho, né? Ou do contrário, com você, né, o lado yin, o lado feminino dessa relação, doando em excesso, se colocando em excesso, se abrindo demais de forma generosa e também exigindo que o outro fizesse o mesmo. E quando não fez, você emburrou. Aí entra o lado imaturo, né, do feminino aqui nesse encontro. Falou, também não procuro mais. Também não quero mais saber. Né? É seu direito, tá? Preciso deixar claro aqui. É claro que a gente só deve aceitar nas relações até onde o nosso limite vai. Mas vejo você, então, voltando-se exatamente para conhecer em maior profundidade quais são seus limites. Né? A tartaruguinha aqui como eremita, eu acho ótimo, porque ela tá se resguardando, né? É aquela coisa, existe um limite muito claro entre o que é dentro de casa e o que é fora da casa, tá? Inclusive presença de cancerianos, cancerianas aqui. Olá vocês, meus parceiros, minhas parceiras de signo. Câncer, né? Esse ser que está muito conectado ao lar, tanto o lar físico quanto o lar que é o próprio coração, né? O próprio corpo. Então vejo você se voltando e tomando mais consciência, acendendo a luzinha, a chama primeiro da consciência, olha, eu dei tudo que eu podia dar nessa relação, ou não, né, eu acho que errei nisso e aquilo, fazendo um balanço, como eu disse desde o início, fechada para balanço, por quê? Porque tá fazendo a análise das raízes, não, como é que essa história começou? E se você não tá fazendo, a tendência, o chamado aqui, conselho para os próximos 6 meses é que você faça isso. Tá? Dá uma parada, observa quais foram as raízes das situações que te levaram onde você está hoje, especialmente se for a relação com uma pessoa específica. E se você fizer essa análise, né, como é que fala isso? Rebobinar a fita. Ai, que coisa antiga. Volta aí no início desses relacionamentos que você vai compreender com mais clareza como chegou no ponto em que chegou, né? Caso tenha havido alguma traição, o 3 de espadas às vezes revela exatamente isso, né? Uma pessoa que se sentiu ou foi traída no seu... ou nas suas expectativas, na relação com o outro, ou de fato no contrato, né, no acordo aí do relacionamento. Você vai perceber com clareza onde foi que você pode ter contribuído ou não, né, para essa traição. Eu digo que muitas vezes a gente contribui para sermos traídos ou traídas, não só a traição conjugal, tá, mas aquela traição do outro não falar com você algo que era importante ser dito, ou agir de um jeito que te machuca, né, e que você não esperava. Tô falando aqui de esperar, tô falando de expectativa. Então, muitas vezes, a gente contribui para ser traído porque somos pessoas irracíveis e que têm dificuldade em lidar com o que o outro realmente é. Né? Enche de expectativas e de ilusões uma relação e aí depois fica chateado ou chateada porque o outro não cumpriu o papel ou a outra não cumpriu o papel de príncipe encantado, de princesa encantada que a gente esperava, né? Isso pode ser um problema sério. Então é um período de reflexões nesse sentido, conscientizações, né? Até que ponto eu me envolvi e tô envolvido com uma pessoa real, até que ponto eu tô me deixando vitimar pelas minhas emoções. Eu idealizo um cenário, temos aqui também o signo de peixes, elemento água, muito forte nessa leitura mesmo.
Então, vou colocar aqui também escorpião, né? Escorpianos, cancerianos e piscianos muito presentes na mesa, seja Sol, Lua, Ascendente, né? Ou muita presença desses signos no seu mapa. Está indicando você tendo um período muito legal de conscientização, de sair de um excesso de emocionalismo e vitimismo para perceber como, de forma muito sábia, como é que eu mesma, eu mesmo contribuo para as minhas decepções. Porque no fim das contas, esse outro aqui, essa pessoa, bom, você é dona das suas escolhas, né? Mandar a pessoa embora da sua vida é mais simples, e eu sei que pode ser bem complicado, mas entenda, vou fazer uma comparação aqui. Por mais difícil que possa ser tirar uma pessoa da vida da gente, né? Dizer um não definitivo para uma relação que está desgastando nossos afetos, nossas emoções, mais difícil ainda, eu acho, sempre será a gente se apartar daquilo que dentro da gente mesmo faz com que a gente se torne vítima de situações como essa. Facilita, né, que a gente seja vítima. Aliás, convido quem está aqui, será que eu vou indicar livro em todas as leituras? Eu estou indicando, nos últimos eu indiquei. Nesse aqui eu vou indicar Mulheres que Correm com os Lobos, né, uma indicação clássica aqui do canal. Aliás, se você está acompanhando nossas lives lá da Jornada da Mulher Selvagem no Instagram, te convido a assistir especificamente temas relacionados a relacionamento, né, e também a autoestima, a reconhecimento das próprias emoções. Eu acho que a live sobre florescer falou muito disso. Mas, ainda que você não esteja acompanhando, fica o convite, claro, para ir lá me seguir no Instagram, mas eu sugiro o conto Barba Azul, tá? Lá do livro Mulheres que Correm com os Lobos, especificamente. Esse azulão aqui da borboleta tá me dizendo que você, se passar bem por esse período aí desses 6 meses, se topar essa reflexão, esse período de introspecção, há inclusive a sugestão aqui de ou não se relacionar, não iniciar nenhum relacionamento amoroso agora, ou se você já está numa relação, que você fique mais na sua, sabe? Porque se você fizer esse período de reflexão e conscientização direitinho, você sai da armadilha. Você tem potencial aqui para nunca mais aprender definitivamente a nunca mais se colocar na situação de vulnerabilidade emocional na relação com alguém, especialmente essa vulnerabilidade que nasce da gente entrar na relação cheio de expectativas, cheio de ilusões de que o outro vai ser o que a gente quer que ele seja, o que a gente quer que ela seja, e não a pessoa humana que tá ali, né? E lidar com de fato o que essa pessoa tem ou não para dar. Ok? Então, período de olhar para o passado das suas relações amorosas, afetivas, aí na família também. Tudo isso que eu falei cabe para relações familiares, todo tipo de amizade, né? Os afetos de forma geral. É hora de balanço. Tá? E se fizer bem feito, claro que um momento como esse, um balanço como esse muito bem feito, vai te tornar mais maduro emocionalmente. E potencial de que a próxima relação seja tinino de bom, exatamente porque vai envolver uma pessoa, né, semelhante atrai semelhante, você atraindo alguém mais maduro, mais madura, mais capaz de lidar com essa seara do apaixonamento versus amor ou com o amor. Né? Uma coisa é a paixão, é aquele momento em que a gente se permite dar vazão a todas as nossas ilusões, né? Nossa, essa pessoa é perfeita para mim. Claro que não é, claro que tá cheio de defeitos também, de desacertos, né? Ninguém é feito para o outro, eu pelo menos não tenho uma visão assim, né? De que a gente tem uma pessoa que vai ser perfeita para nós, a outra metade da laranja. Não, somos pessoas, cada um com a sua história, vão haver encontros e desencontros na relação com quem quer que seja, né? Se a gente entra numa relação não querendo que haja nenhum desencontro, que a pessoa corresponda totalmente às nossas ilusões, isso é um sinal de imaturidade emocional. Não tem problema nenhum, todos e todas nós partimos disso aí mesmo, só que em algum momento, e você chegou nesse momento, é hora de dar o salto. Entrar para sua caverninha, perceber com mais clareza o que são projeções que você faz no outro e o que é o outro de fato, para evitar ao máximo se colocar nesses lugares de se sentir traído ou traída. Em geral, traição dá sinais antes, né? Qualquer tipo de traição. E perceber esses sinais é possível se a gente não está disposta a se iludir em prol de uma narrativa romântica que a gente quer de qualquer forma. Beleza?
E aí, vamos tirar aqui agora no oráculo da deusa, uma face da grande mãe, da criatrix, do divino feminino, que pode te ajudar, que está aqui disposta a auxiliar nesse processo de amadurecimento emocional. Inclusive, estou achando muito bonito, tá? Linda essa leitura. Espero que vocês tenham gostado e que tenha feito sentido aí. Eu vou deixar lá na aba comunidade aqui do canal a descrição dessa deusa que veio no livrinho do oráculo e também a proposta de meditação que normalmente acompanha também cada uma dessas deusas. Vamos ver que deusa vai ajudar a gente nesse movimento tão bonito. Olha só, temos a deusa Bast egípcia relacionada à brincadeira. E eu já imaginava que a saída tem a ver com leveza, tá? Olha esse pendurado, né? O pendurado é aquela estagnação, o peso de receber um não da outra pessoa, o peso de não de não conseguir aquilo que a gente queria, né? Do outro trair, do outro não ser exatamente o que a gente esperava dele ou dela. E aí Basti vem falar, calma, seja mais leve com essas suas expectativas, né? Talvez o erro do outro diga mais dele ou dela do que de você. Né? Então, vamos ser mais leve com aquilo que a gente espera da gente mesmo e das outras pessoas? Talvez, assim, a gente tenha ainda mais gozo, ainda mais oportunidades de afeto genuíno, quando a gente não coloca de cara expectativas para brigar e deixa fluir quem as pessoas são de verdade, com seus vícios e virtudes. Para saber mais, vá lá na aba comunidade, eu vou deixar um pouco mais sobre essa deusa. Tá bom? Então, muita brincadeira, muita parceria com felinos, tá? Para você que veio essa mensagem, muita parceria com panteras, né? Gatos, felinos, como animais espirituais aí no seu caminho esse primeiro semestre, tá bom? É isso, agradeço quem esteve aqui até então. Deixa nos comentários se gostou ou não, se quiser contribuir com a sua história, sempre faço muito gosto. E a gente se vê nas próximas leituras. Vamos lá agora para a nossa última mensagem do fogo. Tchau, tchau. Olá você que escolheu uma mensagem do fogo, uma mensagem sobre o seu mundo espiritual, sobre a sua vida intuitiva, sobre os seus desejos e sexualidade, aqui no nosso oráculo do dragão, do início do ano de dragão de madeira de acordo com o calendário lunar. Se você é daqueles que pula a introdução, eu diria para hoje você ir lá dar uma olhadinha, especialmente temos mensagens importantes sobre a que se destina, né? Quem que é esse tal desse dragão de que eu tô falando, simbólico, é claro. Vamos ver então conselhos e previsões para o seu primeiro semestre do ano do dragão de madeira, sobre a sua vida espiritual, sobre a conexão com o fogo, a sua centelha, né? Aquilo que te anima, que dá vitalidade e, é claro, a sexualidade envolvida também. Então vamos lá, vou usar o oráculo Animal Spirit para a gente trazer uma mensagem perfeita sobre a nossa vida espiritual, sobre a conexão com aquilo que aquece a nossa alma, a centelha divina, conexão também com guias espirituais. Vamos ver qual é o conselho e quais são as previsões para esse período de vocês. Inspire e expira profundamente. Pedindo aqui a Mãe Dragão, as consciências draconianas em equilíbrio, que nos auxiliem numa mensagem sobre o elemento fogo. Vamos lá, então. Vida espiritual, vida sexual, em 2024, no primeiro semestre do ano do dragão de madeira. Vamos ver. Temos aqui primeira carta. Uau, começamos muito bem. O corvo. Claro, né? Num canal que tem leituras de bruxos, bruxas, xamãs. O corvo é aquele animal que acompanha a bruxa da floresta, o bruxo da floresta. Tem domínio sobre o mundo. Uau, tô orgulhosa aí do pessoal que tô atraindo com o canal, hein? De cara, uma carta que fala de domínio. Domínio sobre
a própria intuição, domínio sobre o próprio desejo, ou você é alguém que já tem um profundo domínio, sabe? Conhece, né? A ideia aqui do conhece-te a ti mesmo, né? Conheço o meu fogo, conheço o que me anima, o que me dá desejo de viver, aquilo que me conecta com a essência, né? Do que eu sou. O Corvo diz disso, desse domínio das próprias sombras também. Temos o beija-flor. Beija-flor, ele é um animal muito relacionado à amizade, sabe? E aqui eu vejo muito a presença dos guias espirituais mesmo. De cara, uma leitura que mostra, olha que bonitinho, parece que eles vão se beijar, se tocar, né? O biquinho aqui um do outro. É como se você, quanto mais domínio de você mesma, de você mesmo você tiver, quanto mais você considerar as coisas do mundo, né? Isso aqui pode ser um planeta. As coisas do mundo material como pequenas, né? Perto do tamanho da sua magia, da sua capacidade de atuar sobre os 4 elementos, né? Dos elementos, o fogo aqui é o mais sutil. Então, quanto mais você perceber que você tem domínio da sua vida através das escolhas que faz, claro, a gente vive num contexto histórico, social, cultural específico, né? Há limites para isso que eu estou chamando aqui de livre-arbítrio, de escolhas, porém, a gente sempre tem esse espaço para manobrar através das nossas escolhas, não é verdade? Aquilo que a gente vai viver e o que não vai viver. Tem guias espirituais aqui na carta do Beija-Flor, né, as amizades espirituais, dizendo que eles se encontram com você, nesse primeiro semestre especialmente, toda vez que você diminui a importância dos seus problemas materiais. Então vejo aqui pessoas que vão ter oportunidade nesse período de reconhecer que coisas que estavam preocupando muito você, no nível material, dinheiro, né, relacionamentos imediatos, os problemas da rotina mesmo, né, boleto e tudo mais. Quanto mais você reconhecer que isso é só um pedacinho da sua experiência e não a sua vida inteira, mais você vai conseguir ser maior do que esses problemas. E quando você atinge esse estágio, tá vendo aqui meditação profunda, sonhos, né, o sono profundo também, vai ser nesses lugares que os seus guias espirituais vão te encontrar. Eles querem te encontrar, tá vendo? Estão indo em sua direção, porém eles precisam que você, nesse período, dê oportunidade para esse encontro acontecer. Ele não vai acontecer com você preocupado, agindo no mundo e preocupadíssimo, né, afetada pelos problemas do cotidiano. Eles são importantes, ninguém está negando isso aqui, porém é preciso que eles deem pelo menos um minutinho, uns minutinhos do dia de espaço para que você possa se perceber a partir de uma consciência maior, essa consciência espiritual. E é nesse lugar que os seus guias vão te encontrar. Eles querem muito vir te trazer conselhos, né? Alegria, o beija-flor também é um símbolo de alegria, intuições precisas, leveza, porém, é como se eles estivessem falando aqui, a gente não consegue te alcançar em qualquer vibração. Se você está numa vibração muito densa, muito de preocupação, de medos, né? Chakras inferiores em desequilíbrio, fica muito difícil da gente se aproximar. A gente quer muito, mas fica complicado. Vamos ver o que mais. É bem isso, tá vendo? Olha. A gente vê aqui o guaxinim, né? Acho que é guaxinim mesmo, gente. Agora me deu dúvida. Raccoon. Bom, mas ele está escondido nas sombras, né? As sombras estão muito relacionadas ao elemento terra, né? Ao materialismo, à materialidade. É aqui no mundo da matéria que existe uma separação muito clara entre o eu e o outro, né? A sombra, esse lado do outro que eu não vejo, esse medo, esse lado do tempo que eu não vejo, né? O futuro eu não vejo. Ele está nas sombras ainda para mim quando estou aqui no presente. Então, você se escondendo, né, nos medos, se escondendo... escondendo-se nos seus medos, preocupando-se demais. Eu vejo gente aqui que fica muito preocupada com seus problemas materiais e de relacionamento e acha que é assim que tem que ficar mesmo, porque isso mostra que você se importa, né? Se eu tô aqui com a cabeça só naquele problema, mesmo que eu não esteja pensando em solução nenhuma, eu tô só remoendo, né? Isso aqui é aquela energia de remoendo o problema, escondendo-se para pensar no quanto aquele problema é difícil, no quanto aquela dor daquele relacionamento tá machucando, em lugar de
conseguir buscar soluções, né? Ou conseguir abrir-se para pensar em outras possibilidades. E olha só, eu não estou dizendo que a gente não possa ocupar esse lugar de vez em quando, né? Ninguém é uma máquina, ninguém que é perfeito. Tem momentos mesmo em que a gente cai na depressão, no excesso de preocupação, numa tristeza e melancolia grandes. Porém, também é fato, e é isso que a espiritualidade vem te dizer, é muito mais difícil te alcançar, a gente se fazer ouvir, né? Dizem os guias, diz a divindade, quando você está nesse lugar. Então, sim, ocupe esse lugar quando for necessário, né? É preciso, às vezes, se recolher, chorar o leite derramado, porém não fica muito, tá? Não fica muito. Reconheça, em algum momento, que esses problemas não são o todo de quem você é. Você não é suas cicatrizes, você não é os seus problemas, né? Eles são parte aí de uma experiência temporária. Tudo passa, já ouviu essa frase? Às vezes demora, mas passa. Tanto bom quanto mal. Temos o tigre aqui, aí especialmente para quem está vindo aqui da leitura da água, tá? Lá a gente também teve uma tigresa. Se não está vindo de lá, eu diria para você, depois dessa mensagem, se a sua intuição também disser isso, dá uma olhadinha na leitura da água, pode ser que haja informações lá para você, ok? Muita magia aqui, tá? Olha essa crescente aqui no chakra frontal. Você tem muita intuição, muita empatia e conexão com os ambientes. Sabe aquela pessoa que é o elemento fogo, né? O próprio elemento fogo aqui. Então, aquela pessoa que pela intuição, pela percepção sutil, chega no ambiente, chega num relacionamento e capta muita coisa ali, né? Do que tá acontecendo. E mesmo capta, só que não entende às vezes. Me vem aquelas pessoas que entram num ambiente e começam a se comportar de um jeito que é emocionalmente estranho, não sabe muito bem porque está agindo assim, e às vezes é porque você está dando voz para o sentimento de uma outra pessoa, né? Sendo esponjinha, as famosas esponjas aí dos ambientes, que carregam, né, energias dos ambientes, e muitas vezes não tem clareza mental disso, tá só atuando a partir desse lugar. E aí, torna-se ainda mais perigoso esse movimento de se recolher com as dores, percebe? Porque aí você está se recolhendo com dores que não são exatamente suas. Me vem aqui a imagem de alguém que chega num encontro, né? Vai, sei lá, numa festa, num encontro com várias pessoas, uma reunião, sai carregado de energias e pensamentos e sentimentos que não são seus, necessariamente, por empatia, por dom mediúnico, sei lá, você vai lá e capta aquilo ali, e aí você fica sofrendo com coisas que não são nem suas. Tem um chamado aqui para limpeza, tá? Na forma de defumação, banhos de ervas, o que for mais adequado aí para você. Toda vez que você, pelo menos nesses próximos 6 meses, né? Vamos ver depois. Nesses próximos 6 meses, cuide muito da sua higiene energética, higiene espiritual, após frequentar relações ou ambientes com muitas pessoas. Temos o castor, olha, o castor é um construtor da própria realidade, né? Os guias querem te ajudar a construir algo. Provavelmente algo material, tá? Temos aqui o elemento terra aqui na mesa, né? Opa, perdão, é água. Construir, olha que bonito. Eles querem te ajudar a compreender melhor o que é sentimento seu e o que não é. O que é aquilo que você captou dos outros. Meu querido, minha querida, temos aqui a mariposa, né? Olha só. A mariposa é aquele bichinho que se sente atraído irresistivelmente para a luz, né? Você pode ser daquelas pessoas que atuam como um pontinho de luz em ambientes muito deletérios, em ambientes com pessoas que estão ignorantes, né, da própria vida, da espiritualidade, né, que ignoram mesmo. Pessoas que estão muito densas, né, que ignoram até a própria existência de uma vida espiritual. Essas pessoas veem em você, têm potencial para ver em você uma luz, né? E acabam atraídas para você e não entendem muito bem. Podem exercer essa atração de um jeito, negativo. Acho importante antes dar um disclaimer, há pessoas que têm aracnofobia, já tive problemas com isso com essa carta. Então, caso seja o seu caso, né, dá licença, fica só ouvindo aí, porque essa imagem pode te incomodar. Temos a tarântula, né? A tarântula, ela ao mesmo tempo que amedronta, ela dessa forma garante a própria sobrevivência.
Às vezes a gente precisa ser temido. Olha que coisa difícil que eu tô dizendo, ela ainda mais com um tubarão aqui no fundo. Talvez você ande com tubarões, tá? Eu vejo aqui pessoas que são médiums, né? Bruxos, bruxas, xamãs, médiums com muito potencial, mas que estão em ambientes, frequentam ambientes ou relações bastante densos, de pessoas super materialistas, vem aqui aquele Shark Tank, né? Ó, provavelmente ambiente de trabalho. Pessoas que estão, né, numa visão de mundo muito dual, assim, tem os vencedores e os perdedores, né? Pessoas muito competitivas, ambientes muito competitivos. Não tenta viver esses ambientes com a cara e a coragem nos próximos 6 meses. É o que a espiritualidade diz aqui, tá? Para uma vida espiritual saudável, para você ter inclusive mais acesso aos seus guias e eles a você, e a sua própria sabedoria bruxa, maga, né, xamânica, é importante sanear, limpar o seu campo e, se possível, suas relações também, tá? Ficar mais recolhido, mais recolhida. Por isso que eu falei para dar uma olhadinha na leitura da água também. Às vezes é preciso meter medo em algumas pessoas. Eu sinto muito dizer isso, né? Não é exatamente o que a gente quer. Mas há pessoas que não estão preparadas para reconhecer os limites que a gente coloca pela via do amor. Então tem que pôr medo mesmo nessas pessoas, né? Essas mariposinhas que estão vindo aí atrás da sua luz, enquanto elas não tiverem consciência de que o amor é melhor do que o medo. Né? É possível colocar limite, é necessário e possível colocar limite através de uma palavra mais ríspida mesmo, né? De uma postura. E você dá conta de fazer isso. Eu acho que eu falei possível aqui, porque pode ter gente que tá aqui e fala, eu não dou conta disso, eu sou muito mãezona, né? Tem um feminino aqui muito potente, protetor. Eu acho que tem pessoas aí que você tenta proteger e que estão sendo vampiras, né? Vampirizando a sua energia. Usando dela de um jeito que não é legal pra você. Sabe? Com pouca clareza. E a espiritualidade diz, ao longo dos próximos 6 meses, resumindo aqui a mensagem, você tem uma espiritualidade linda, provavelmente muito conectada ao arco-íris. O arco-íris ele tá ligado aos ciganos, ele tá ligado a essas visões de mundo que são muito diversas, né? Eu vejo aqui o público LGBT, QIA+, perdão, acho que esqueci algumas letras, mas a ideia da diversidade, da igualdade, da fraternidade. Eu vejo você muito conectada, muito conectado a esses princípios. Porém, ao fazer isso, você pode estar permitindo aí nas suas relações pessoas que se aproveitam dessa sua disposição para uma visão circular para passar dos limites, né? Para se impor a você e talvez até para te diminuir. E aí não é legal, tá? Observe isso. Tolerância tem limite. Eu acho que eu resumiria essa leitura a isso. Tolerância tem limites, especialmente talvez para pessoas espiritualizadas, né? Para pessoas que têm uma conexão aí tão profunda e tão bonita com a centelha divina como você. E como eu disse que essa leitura ia falar também de sexualidade, acabou que não falou muito, mas tem algo aqui mesmo de cuide dos seus encontros sexuais, tá? Evita, pelo menos nesses primeiros 6 meses, evite um excesso de encontros com pessoas, aquelas que você tem um certo tesão, um desejo, mas que você vê que não tem muito, não bate muito a forma de pensar, os valores dessa pessoa não batem muito com os seus. Evita abrir uma exceção nesse sentido, pelo menos nesse período, tá? Quando você estiver fortalecido com eu sugiro muito, tá? Nesses 6 meses, uma disciplina séria de higiene do sono, né? Cuidar de pacificar a sua vida, seu momento antes de dormir, para que você tenha sonhos com seus guias, ou então meditar, né? Diariamente. É melhor meditar um pouquinho todo dia do que só no fim de semana e ficar horas lá. Então, exercitar isso, abrir mais o contato com seus guias, para que você seja cada vez menos vítima desse tipo de situação, ok? E possa, sem problemas, transitar por ambientes difíceis, competitivos, com cada vez mais segurança e sabendo, às vezes, meter medo quando precisa. Tá? Você tem essa ferocidade aí dentro que eu sei, só que muitas vezes você acha que em favor
da harmonia, né, da fraternidade, o melhor é não usar, não botar suas garrinhas de fora. A questão é, tem que botar as garrinhas e tem que não botar também. A questão é saber quando e como seus guias podem te ajudar com isso, se você abrir a portinha para eles, tá? Bom, vamos lá finalizar então agora com uma deusa aqui do oráculo da deusa, um oráculo da grande mãe, suas faces, a Criatrix. Qual será a face da deusa que está aqui pronta para te ajudar nesse movimento, nesse período? Lá na aba Comunidades do canal, eu vou deixar o texto que descreve essa deusa e que vem no livrinho aqui desse oráculo, e lá vai ter também uma proposta de meditação, uma proposta de atividade relacionada a essa face da grande mãe que vai sair, tá? E você faça se quiser, fica o convite. Depois diz aí nos comentários. Temos Nut, a deusa do mistério, a deusa da noite. Olha, volte-se para dentro, seja mais misteriosa, mais misterioso nas suas relações diárias, porque se você se aprofundar em si mesmo, em si mesma, tô vendo muito aqui revelações por sonhos, tá? Meditação e sonhos. Você vai descobrir que você é muito mais profundo, profunda, misteriosa, misterioso, tem poderes ocultos aí, é hora, chegou o momento, é isso que eu ouvi aqui, é o momento de conhecer essa centelha que você carrega, seus dons e talentos espirituais, mágicos, divinos, né, mediúnicos, e exatamente para te ajudar a lidar com esses cenários aqui com a sabedoria de uma grande maga, de um grande mago. Tá bom? Então a deusa Nut está com você. Vá lá na aba Comunidade e aí eu vou deixar direitinho uma prática e uma descrição maior dessa deusa da noite. Reserve as noites para fazer algum tipo de ritual, algum tipo de conexão com a sua espiritualidade, seja ela qual for, isso vai ajudar também. E olha como é que a leitura foi ficando escurinha, né? A gente realmente aqui está num ambiente mais escurinho. Eu acho que a noite vai ser uma grande conselheira para você nesse período, se você permitir. Tá bom? E é isso, fico muito feliz. Uma conexão especial aqui com espíritos da noite, com deusas e deuses noturnos, deuses ou deusas lunares. Precisava falar isso antes de terminar. Eu fico por aqui. Deixe nos comentários se você gostou ou não da leitura, se fez sentido ou não e como, se você se sentir confortável para isso, tá bom? A gente se vê nos próximos oráculos. Tchau, tchau!